Eu sou Marcos Barros, esse é o nosso canal Geoide. E a deputada Carla Zambelli, que fugiu do Brasil, isso não é nenhuma novidade. Ela mesma gravou vídeo no exterior dizendo que tinha se escafedido e ido embora porque não ia cumprir pena, não tinha condições nenhuma de ir para a cadeia cumprir pena da condenação que ela sofreu pelo crime que ela cometeu, fora outros processos que ainda estão rolando na justiça, que provavelmente ela seria condenada. Então, ela vazou e foi embora dizendo que aqui não fica, que ela vai lutar contra a ditadura da toga que se impõe aqui no Brasil, no exterior. Ou seja, abandonou o mandato dela de deputada, abandonou o 1 milhão de votos que ela recebeu, não teve solidariedade, não teve patriotismo, não teve nada e vazou só para não ir para a cadeia. Até aí todo mundo sabe. O problema é que a fuga dela, ela simplesmente ferrou mais 6 outros deputados, exatamente, 6 outros deputados. Mas por que, Marcos, 6 deputados serão prejudicados? E quem são esses deputados? Porque ela fugiu do Brasil. Eu vou lhe explicar. Esses deputados são do partido dela e de partidos que fizeram coligação com o partido dela na eleição de 2022 em que ela foi eleita. Olha só, a eleição no Brasil para vereador, deputado estadual, deputado federal, a eleição é proporcional. Ganha com base em um chamado coeficiente eleitoral. Funciona mais ou menos assim. Cada partido político tem um grupo de candidatos, vai somar os votos que todos esses candidatos tiveram e a quantidade de cadeiras, por exemplo, da Câmara de Deputados Federal será dividida entre os partidos conforme esse número de votos que cada partido teve. Nessa situação, nem sempre o candidato mais votado vai ser eleito. Talvez um candidato foi muito votado em um partido pequeno que não somou muito voto, aí ele não se elege. E candidatos com pouco voto, mas num partido que teve muito voto, porque, por exemplo, o caso de Carla Zambelli, que teve 1 milhão de votos, somou muito voto para o partido dela. E aí ela conseguiu fazer com que um monte de outros candidatos que tiveram votação muito menos expressiva terminasse ganhando uma vaga, uma cadeira lá no parlamento. Ora, isso não é, na minha vista, a forma melhor de se eleger ninguém. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de votar, saber que está votando no partido para evitar esse imbróglio aí. Mas é a lei, então ela tem que ser respeitada. Nessa história, ela conseguiu levar junto com ela mais 5 ou 6 deputados, tanto do partido dela como da coligação, porque seria o número de votos da coligação inteira. Quando ela foge do país, ela abre mão do mandato dela, ora, ela perde o mandato e ela já estava, imagine só, caçada pelo TRE por conta de crime eleitoral cometido durante a campanha. Ou seja, ela já tinha o mandato dela suspenso, mas ela podia recorrer a instâncias superiores, como foi o caso, e aí ela continua no mandato até esperar que as instâncias superiores se definam. Ela recorreu ao TSE. Esse troço dessa cassação dela estava parado lá no TSE. Mas agora, com a fuga dela para o exterior, fugindo da justiça brasileira, já foi expedido, a pedido da PGR, uma ordem de prisão para ela, inclusive internacional. O TSE vai ter que adiantar essa cassação dela, porque não justifica mais. Então, ela ainda teria tempo para defender esse mandato dela, e do TSE ela poderia recorrer também, através dos advogados dela, até o STF. Ora, levando em consideração que a gente já está no meado de 2025 e que as novas eleições, o final desses mandatos é 2026, conhecendo a justiça brasileira, sabendo que isso tudo é muito lento, principalmente com esses figurões ricos da elite e da direita, porque pobre se ferra logo, vai logo para a cadeia, mas esse povo é recurso, e não acaba nunca e termina até nunca dando em nada. A verdade é essa. Vide aí o caso de Collor, que foi curtir a cadeia dele dentro de casa numa boa depois de 30 anos. Bom, voltando ao caso da Zambelli, o que acontece? O TSE vai ter que fazer o julgamento rápido, óbvio, porque não tem mais porquê, ela está foragida fora do país, vai ter que fazer esse julgamento, ela vai ser condenada, porque o TRE já fez a condenação e as provas são claras, e junto com ela, todos os outros que se elegeram na barra da saia dela, incluindo aí, vai, por exemplo, o palhaço Tiririca, vai o deputado Bilinski, entre outros, todos da extrema-direita,
todos vão perder os seus mandatos. E olha, quem vai entrar, vai ser feita uma nova matemática, um novo coeficiente eleitoral vai ter que ser calculado por conta dos partidos outros que têm o direito a ter suas candidaturas, os seus candidatos, claro, elevados pelo coeficiente eleitoral e, obviamente, muita gente nova vai entrar. Ganha, inclusive, o governo Lula, porque dos que provavelmente devem entrar, 5 não serão da extrema-direita. Vai ser ali candidato de partido da base eleitoral ou, na pior das hipóteses, do centrão, mas que apoiam e que não vão fazer a palhaçada da politicazinha suja que a extrema-direita faz no Congresso Nacional, que se diz patriotas, mas faz tudo para destruir a nação. Aí essa é a grande verdade. O que tange aí a graça é que esse povo se diz patriota, como eu falo. Esse povo se diz muito unido, eles se dizem muito juntos, mas a Carla Zambelli vazou. E nesse caso aí, ela nem lembrou. E os meus colegas deputados de partido, cadê a solidariedade? Cadê o espírito de corpo? Cadê a amizade? Não tem, porque ali é salve-se quem puder. O barco afundou, os ratos pulam fora. É desse jeito que funciona. E aí, obviamente, a nação vai ganhar com a saída desse povo. Mas o que fica a pergunta é: cadê o espírito solidário, patriota desse povo? Ah, não existe, meu amigo. Você ainda está pensando nisso? Você acha que eles são realmente patriotas? Que eles têm espírito de corpo? Olha, até a mesa da Câmara ajudaria nessa situação, porque depois que passasse por todas as instâncias da Justiça, faltaria ainda agora a palavra final da mesa da Câmara. Faltaria que o Congresso, o Parlamento, a Câmara dos Deputados desse sua opinião sobre a cassação desse povo. E aí a gente sabe que ia ser mais outro prolongar ainda, ou seja, essa galera ia ficar muito tempo ainda curtindo o seu mandato. Mas com a fuga de Zambelli para o exterior, já foi. Provavelmente esse segundo semestre está todo mundo na rua, todo mundo de mandato cassado, todo mundo de mandato perdido. Eles, inclusive, o mandato não é cassado, é apenas perdeu por causa da questão do coeficiente eleitoral. Até podem se recandidatar nas próximas eleições, salvo alguma condenação judicial ou eleitoral também. Fora isso, ela realmente está inelegível aí e por muito tempo, inclusive com uma pena já de 10 anos para pagar. Infelizmente, a política brasileira é feita de sobressaltos, é a política brasileira feita de coisas inimagináveis. E espero que você, na próxima eleição, 2026, tome cuidado na hora de ir na urna e aprenda em quem votar direito. Cuidado, tem muito lobo em pele de cordeiro na política do Brasil. Até a próxima.